Oi, gurias, tudo bem com vocês? Iniciando esse vlog já com alguns trechos, né, algumas filmagens de como foi o curso que eu ministrei para Monique. Ela escolheu um curso quase completo aqui do estúdio, só não fizemos de extensão de cílios, mas basicamente de sobrancelhas e lash lifting. Mais pra frente eu vim conversar com vocês, expliquei um pouquinho mais, mas quis dar esse oi, né, fazer essa abertura aí do vídeo para vocês. Oi, gurias! Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. Estou aqui no estúdio, já é final de dia. E hoje eu finalizei um curso que eu estava ministrando aqui no estúdio para a Monique, que veio lá de Tapejara, uma cidade vizinha aqui de Passo Fundo, para realizar os cursos dela da área da beleza comigo. Primeiro contato que ela teve com a área da beleza, então realmente foi tudo do zero. E ela optou pelo curso de design de sobrancelhas, design com rena, brow lamination e lash lifting. E iniciamos o curso ontem. Pela parte da manhã eu passei toda a parte teórica de sobrancelhas para ela, né? E à tarde a gente fez a prática nas modelos para o treino da aluna. Fizemos uma modelo de design com rena e duas modelos de brow lamination, que a brow lamination é um pouquinho mais complexa, né? Precisa saber utilizar da forma correta os produtos químicos, então fizemos duas modelos de brow lamination. Hoje a gente optou por realizar o curso somente à tarde, porque como era só lash lifting, não era extensão de cílios também, né? E para fazer o lash, a gente utiliza os mesmos produtos que são utilizados para brow lamination, então ela já tinha uma boa noção de como utilizar os produtos. Usa um pouquinho, né, uma forma um pouquinho diferente, mas é os mesmos produtos, é a mesma base, a mesma teoria, digamos assim. Só acrescentam alguns itens, alguns acessórios para a gente realizar o procedimento daí nos cílios. Então passei essa parte para ela e fomos para a prática na modelo. Fizemos 2 lash lifting. Ela se saiu bem, acredito que ela tenha gostado desse primeiro contato que ela teve com a área da beleza. Se saiu bem, mas é claro, né, gente? Primeira vez realizando as técnicas, então precisa de treino. Enfatizei isso também quando ela saiu do estúdio. Mas tudo certo, curso concluído com sucesso e certificado entregue. Após a realização do curso, gurias, eu fico também sempre à disposição para a aluna, se ela precisar tirar dúvidas, desde alguma coisa, alguma dificuldade que surgiu na prática, né, quando ela foi treinar depois nas modelos, fora do estúdio, e também dúvidas em relação a produtos, que marca comprar e tudo mais. Isso eu faço todo esse auxílio no pós-curso. Então, as minhas alunas têm total liberdade de me chamar para tirar as dúvidas comigo. 7h10 da noite, finalizamos, era 6h30 por ali, daí fizemos foto. Ela tirou fotos dos produtos para ela comprar, enfim. Eu fiquei aqui ainda no estúdio, eu preciso organizar algumas coisas. E amanhã eu não vou atender, mas eu não gosto de deixar bagunça. Então, vou dar uma organizada, vou varrer um pouquinho o chão, vou colocar o lixo fora. Eu peço perdão por não estar conseguindo manter uma rotina de postagem aqui no YouTube, de às vezes não gravar tanto para vocês. Mas realmente, assim, eu faço porque eu gosto. De momento, né? Claro que eu gostaria que isso aqui desse certo, mas de momento eu faço mais porque eu gosto, por hobby. Então eu meio que faço quando dá. Eu ainda tento compartilhar com vocês o máximo que eu consigo. Quem sabe um dia vira prioridade, né? Mas de momento não é, porque o que me dá a renda atualmente é o estúdio, então eu também tenho que focar nisso. Agora, como eu disse, eu tenho outra tarefa também aqui do estúdio, é tudo eu que faço sozinha. E tem a casa, né, gente? Eu sou dona de casa também, preciso cuidar da minha casa. Mas é isso, vou fazer mais algumas coisas aqui no Note e aí eu vou terminar de me organizar e ir pra casa, porque eu tô cansada e preciso descansar. Já que eu levantei, vamos aproveitar para mostrar o look de hoje também, ó. Coloquei um body preto, basiquinho. Coloquei com essa calça de alfaiataria, ó. Lá da Renner essa aqui. Normal, só ela é mais larguinha embaixo, ó. Ela não é justinha, ela é larga embaixo. Aí eu botei com uma sandália. Aí aqui eu tinha ligado a luz para gravar para vocês. O estúdio se encontra desse jeito, no momento. A cadeia de maquiagem tá aqui. A mesa eu coloquei pra cá, por quê? Essa mesinha, gente, ela fica aqui, né? Nessa porta de vidro ali.
Só que como eu apresento os slides do conteúdo ali na TV para aluno, e aqui é onde tem mais espaço para a gente colocar mesa, colocar TV, e eu apresentar o conteúdo para ela, então eu mudo a mesinha para cá. Aí a aluna fica sentadinha ali, ó, fazendo as anotações dela, na apostila, tudo mais. E eu fico aqui mais perto da TV passando conteúdo para ela. Bolinho de coco que eu fiz para servir de lanche para minha aluna e as modelos, né, se elas quisessem comer. E também aqui tem cafezinho, ó. Comprei esse outro para testar. Esse aqui da Três Corações, esse orgânico que é intensidade 5. Por quê? Eu tenho aqui este outro que também é da Três Corações, ó. Porém, ele é intensidade 7. E eu achei ele muito forte. Aí pensei, vou pegar uma intensidade menor. Daí comprei esse aqui que é 5, mas eu ainda achei forte, gente. Não sei, ele é bom assim, mas ainda achei muito forte. E aqui diz que ele é expresso, ó. Claro que dá pra passar longo, mas aqui diz expresso, mas não sei. Não sei se eu gostei tanto e se eu vou voltar a comprar. Ali no Note, fazendo algumas tarefas que eu precisava, fazendo meu lanchinho também, porque eu ainda estava com fome, e eu sei que agora parece que eu fiquei maluca e tô falando sozinha, mas na verdade eu estou falando com o notebook, né? Tô ditando para ele escrever algumas tarefas que eu ainda precisava fazer. E agora sim, bora finalizar a organização do estúdio. Fui colocando as coisas no lugar, né? No seu devido lugar aí de costume. Então a mesa eu sempre deixo ela aqui nessa porta de vidro. Trouxe a poltrona também. Fui colocando de volta as coisas na mesa e deixando tudo pronto e organizado. Hora de fazer um lanchinho. Passei um cafezinho em casa mesmo. Coloquei esse salgadinho aqui separado, porque na verdade ele não é salgado, ele é um doce. Um assado recheado de goiabada. E aqui eu peguei alguns salgadinhos, ó. Risoles de frango com requeijão, croquete com requeijão e uma bolinha de queijo. Fui na Cruzeiro, que é aqui pertinho de casa, e peguei esse lanchinho pra mim. E agora estou aqui pra editar vídeo. Oi, gurias! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, já são 5h32 da tarde. Hoje eu não fui pro estúdio, porque ontem, depois de 2 dias intensos de curso, eu não fui pro estúdio hoje, né? Me dei uma folga, fiquei em casa de manhã, organizei algumas coisas aqui. O Emanuel foi pra barbearia e eu fiquei por casa fazendo faxina. Então, dei uma geral aqui hoje. Não foi aquela faxina pesada, mas deu pra organizar bastante coisa que tinha ficado ainda, sabe? Que tinha umas coisas espalhadas pela casa, eu organizei nos armários, reorganizei o armário da cozinha lá dos potes, que tava tudo assim, ó. E aí, cada vez que tu ia pegar uma coisa, caía outra. Então, já tava na hora de organizar. Aí, tirei o pó, limpei o banheiro, aspirei a casa, passei pano, passei um cheirinho. Tô lavando bastante roupa hoje também. Apesar do dia estar mais fechado, deu uma pancada de chuva, mas ainda assim tá quente e abafado. Então, acabei lavando roupa. Aproveitei, né, o meu tempo pra lavar e, na verdade, não terminei ainda tem mais coisa pra lavar. E bora fazer o meu lanchinho, que tava uma delícia. Tô aqui assistindo, editando esse vídeo com vontade de comer esse lanche de novo. Tomando meu cafezinho e fazendo a edição de vídeo pra vocês. Oi, gurias! Sexta-feira por aqui, já são 5h10 da tarde, estou no trânsito e eu acho que hoje eu não gravei nada pra vocês até agora. Eu acabei de sair da barbearia, ali do Emanuel, né? Agora eu vou fazer parte do administrativo, vou ajudar com algumas questões ali financeiras, de organização, as planilhas e tudo mais. Então eu fui ali pra gente fazer um balanço, né? Enfim, do que precisava e fazer mais algumas anotações na planilha. E agora eu estou indo pro estúdio, que eu tenho cliente lá, às 5h30. E é um pouquinho longe, assim, né? Pega um trânsito, então... Aí tá tremendo muito, né? Essas ruas esburacadas. Enfim, estou indo pro estúdio porque eu tenho atendimento e eu gosto de ir um pouquinho antes, principalmente porque eu vou pegar um trânsito, então eu quis sair antes ainda, né? Aí eu vou chegar no estúdio, vou organizar as coisas por lá pra quando a cliente chegar já estar tudo pronto pra receber ela e pra mim atender. Assim que eu chegar lá eu gravo mais pra vocês e mostro como que eu fiz a minha organização, né, pra receber a cliente. Hoje eu tô com uma preguiça, uma moleza que eu não sei o que aconteceu. Eu não dormi mal essa noite, não dormi tão pouco assim. Mas, ai, gente, eu tô bem cansada. Bem cansada. E também tô com fome, não vai dar tempo de lanchar.
vou ter que trabalhar com fome. E é isso que temos pra hoje. Porque eu fiquei só com o almoço, né? Daí tomei um café lá na barbearia. Mas não vai dar tempo de comer. Então, tô só por chegar em casa depois, que eu vou chegar, acho, um pouco tarde, porque eu ainda quero fazer algumas outras coisas lá, além de atender. E quero comer uma comida gostosa. Eu tô morrendo de vontade de comer uma pizza. Vamos ver se hoje vai rolar de pedir a pizza pra nós comer. Cheguei no estúdio e já fui direto atender minha cliente aí, tudo prontinho, e era uma limpeza de pele. Já era outro dia, novamente estou aqui no estúdio e hoje foi o momento de renovar minha brow lamination, né? Vocês sabem que eu ofereço esse procedimento aqui no estúdio também e claro que eu faço a minha própria brow, né, gente? Assim que dá eu também faço o meu lash lifting, mas hoje não ia dar tempo, então foi só a brow mesmo e já fez uma total diferença no meu rosto. A sobrancelha ela dá muita definição e ela traz também harmonia pro nosso rosto quando ela está feita, né? Mais desenhada. E então eu sempre gosto de fazer porque eu já não tenho muitos pelinhos e com a brow lamination a minha sobrancelha fica muito mais preenchida, né, encorpada, parece que eu tenho mais pelos. Finalizei ali penteando e aplicando a nutrição nos meus fios, porque é muito importante fazer isso no final do procedimento, afinal os fios passaram por um processo químico, então a nutrição é essencial. Boa tarde, gurias, tudo bem com vocês? Sábado por aqui, dia 31 de janeiro de 2026. Estou aqui pelo estúdio, já fiz a minha brow lamination, como eu mostrei pra vocês. Fiz super rapidinho. Agora eu tô esperando aqui a vitamina que eu apliquei secar pra eu poder fazer a minha maquiagem. E às 2 horas eu tenho cliente aqui no estúdio, um lash lifting. Como eu já vim pro estúdio com a intenção de fazer a minha brow lamination, né, de renovar, aí eu trouxe a minha necessaire, ó, com as maquiagens pra me arrumar aqui. Também estava resolvendo algumas coisas do curso que eu dei essa semana, então eu ainda tinha que mandar as fotos, os vídeos e mais uma parte do conteúdo ali pra minha aluna. Eu já consegui fazer isso, já enviei tudo pra ela pelo WhatsApp. E agora então vou conseguir me arrumar. Coloquei um pouquinho do hidratante, ó, que eu tô usando esse aqui, da Monange. Coloquei um pouco aqui na mão, ó. Ele é bem gostosinho, tem um cheiro bem bom. Agora eu vou misturar com umas gotinhas da blindagem da Catarine Hill. Tá umas 3 gotinhas aqui, ó. Vou misturar na minha mão mesmo o hidratante com a blindagem e aí eu vou vir aplicando no rosto. Eu acho que dessa forma é mais prático, mais fácil de espalhar os dois produtos e fica tudo bem espalhadinho, sabe? Importante também aplicar o hidratante no pescoço. Eu não tinha o costume de fazer isso, mas agora eu tô pegando consciência de que sempre que eu for aplicar no rosto, eu já aplico no pescoço. Agora eu vou vir com corretivo. Eu até trouxe minha base, que é a que eu uso essa aqui, ó. A Soft Matte da LF Pro, cor 01. Mas eu não tô afim de usar base hoje. Então eu vou vir somente com o corretivo, que é esse aqui da Ruby Kisses. E o meu também é a cor mais clara, que é a cor 10. No restante da pele, eu não preciso de tanta cobertura, porém nas olheiras eu sinto que eu ainda preciso. Então eu venho aplicando primeiro nas olheiras, ó, e vou descendo um pouco com esse corretivo. Aí, como que eu apliquei aqui? Eu dou uma esfumada, deixando mais concentrado onde eu preciso de cobertura. E depois eu vou espalhando esse corretivo, ó, onde eu não preciso de tanta cobertura. E se precisa, eu vou aplicando um pouquinho mais. Mesma coisa. Concentro o produto aqui. Depois vou espalhando ele no restante do rosto. E com pó compacto. Sim, guris, vou usar pó compacto para selar as olheiras principalmente. Por quê? A minha olheira é profunda e ela é bem enroxeada, então eu sempre preciso de bastante cobertura nessa região. E como eu passei só o corretivo e não utilizei a base, e esse aqui ele é mais naturalzinho, eu vou aplicar um pó com cobertura também para intensificar um pouquinho mais. Então, peguei bem aqui o produto, ó. O meu é da Ruby Rose, esse que eu uso no dia a dia, bem baratinho. O Stay Fix, a cor mais clara também. Vou tirar alguma marcação aqui, algum acúmulo que ficou do corretivo nas linhas e venho aplicando, ó. Venho com o pó solto, o meu é da Playboy, da cor mais clara, e aplico um pouco no restante do rosto. Agora vamos devolver as cores e os contornos para esse rosto.
né? Porque eu fiquei bem pálida, eu já sou super branca, então vou vir com a paletinha da Fran de contornos, ó. Como vocês podem ver, o mais claro é o que eu mais uso, porque eu uso em mim também. E venho aplicando aqui pra fazer o contorno. Restinho de pincel eu sempre passo aqui pra dar uma contornada, fazer um sombreado também, acho que faz diferença, principalmente em vídeo e foto. Vou pegar essa paletinha aqui minha da Ruby Rose, que já tá mais velha do que eu, mas eu ainda uso em mim. Blush, gurias, eu faço simplesmente uma mistura, ó. Eu pego um pouco aqui, e esse aqui tem um pouquinho de Scintillance, e vou misturando. E venho aplicando blush. Também sempre com esse movimento, tá? Eu acostumei assim, já vou espalhando, já vou esfumando e depositando tudo junto. Ontem eu liberei um vídeo pra vocês falando sobre a questão do comentário de uma seguidora minha, né? Que ela expôs a opinião dela depois de eu postar um vídeo expondo a minha opinião sobre uma questão de se arrumar todos os dias, a importância de fazer isso e tudo mais. Daí eu fiz um vídeo não rebatendo a opinião dela, mas explicando melhor, porque talvez tenha sido mal interpretado ou eu não tenha me expressado da melhor forma. Comentei naquele vídeo enquanto me maquiava também, expondo novamente a minha opinião e explicando melhor aquela situação e o que eu realmente quis dizer, né, com tudo aquilo que eu falei. E depois, gurias, eu fiquei pensando, fiquei remoendo. Será que eu devia ter postado? Ah, é porque eu não precisava, entre muitas aspas, me indispor com a seguidora, porque ela é uma seguidora que me acompanhava desde o outro canal, que talvez não teria necessidade de falar aquilo que eu falei. Só que eu não falei nada demais, eu não faltei com educação, eu não ofendi ela, eu simplesmente expus a minha opinião. Isso me fez refletir sobre uma coisa. Como às vezes é difícil a gente se posicionar em relação a alguma coisa, principalmente quem começa a gravar aqui pra internet. E eu que fui criada de uma forma onde eu sempre deveria ser a menina boazinha e que agradava todo mundo. Ai, Jéssica, você não pode fazer isso. Ai, você não pode falar isso, você não pode agir desse jeito, você não pode expressar a tua opinião, porque mocinha boazinha não faz isso. E hoje em dia eu tenho uma visão tão diferente, sabe? Eu já expresso mais minha opinião, eu já sou mais madura, né? E emocionalmente também. Mas ainda assim, eu tendo evoluído, eu tendo mudado minha cabeça, minha forma de pensar, de me expressar, em alguns momentos isso ainda me pega. E aí eu mesma me cortei, tipo assim, não, eu não fiz nada de errado. Eu apenas expus a minha opinião, cada um tem a sua opinião sobre diversos assuntos e tá tudo bem cada um ter a sua visão no mundo, entende? Eu tô aqui pra compartilhar a minha, é por isso que eu criei meu canal, é por isso que eu ainda sigo aqui e que de alguma forma eu gostaria de agregar na vida de vocês. Porque eu tô aqui pra mostrar quem eu sou. E se essa é a forma como eu penso, eu vou expor, sem ofender ninguém, claro, como eu disse, ela também não me ofendeu, mas eu simplesmente quis compartilhar o que eu realmente acho. E é isso, gente. Quem não concorda, tá tudo bem. Isso me fez refletir, como eu disse pra vocês, o quanto às vezes a gente deixa de ser nós mesmos ou de falar o que a gente realmente acha por medo do julgamento. Eu quero trazer mais essa Jéssica pra vocês. Realmente expor quem eu sou, o que eu acho, o que eu penso, o que eu gosto, enfim, o que eu faço na minha vida. E é isso. Sempre vai ter pessoas que vão gostar, que vão admirar, que vão entender, e vai ter pessoas que não, gente. Não tem problema nenhum. Mas muitas vezes a gente problematiza isso. Então só tava pensando, né, lembrando disso, quis compartilhar aqui essa questão com vocês. E vou dar só uma escurecidinha na raiz dos cílios, nessa parte externa aqui do meu olho, porque olha como ele é assim, gente. Olha o formato do meu olho, ele faz isso aqui na parte de cima, né? E eu não gosto muito, então eu vou aplicar aqui para dar um certo volume a mais, para quando eu passar o rímel depois dar uma levantada nesse canto externo. Então eu gosto muito de fazer isso. Não sou acostumada a fazer delineado em si, mas isso aqui eu gosto de fazer. Às vezes eu dou uma puxadinha assim, ó, só para dar um detalhe. E esfumo. Então, vou pentear do jeito que eu quero. E aonde precisa, eu vou dar uma leve preenchida. Foi a maquiagem, mais o bate-papo de hoje. Agora eu vou organizar essas coisas aqui, vou arrumar ali nos fundos,
pro atendimento. Vou gravar um pouquinho pra vocês de como eu preparo pra atender a cliente. E aí já vou esperar ela chegar, porque provavelmente já vai dar perto do horário. Já são 1h03, ela agendou as 2 e eu acredito que ela vai chegar um pouquinho antes. Então vai dar bem certinho o tempo. Bora então organizar aqui os fundos, né, a maca pro atendimento. Já comentei com vocês em outro vídeo que eu tenho mantinha na minha maca, mas eu sempre uso isso aqui, que é um lençol entre muitas e muitas aspas, né? É um papelzinho assim que você usa para colocar na maca para cobrir e para manter o higiene, né? Então eu coloco aqui e quando vem uma próxima cliente, né, eu troco esse papel. Aqui, e aí eu corto para ficar na medida ideal. Eu tenho também essa almofadinha, ó, que eu deixo pra apoiar bem a cabeça, o pescoço da cliente, né? E eu envolvo ele com plástico filme, ó, pra ficar mais higiênico. Eu não troco sempre isso aqui, mas eu tô sempre limpando. Ou daí eu passo um papelzinho com álcool, ou eu uso esses lencinhos aqui, ó. Essas toalhas, né? Antissépticas pra higienizar, tanto aqui quanto essa bancada e o carrinho também, pra ficar tudo bem higiênico pra receber as clientes, né? Aqui, na verdade, já tá, entre aspas, pronto, porque eu já fiz isso ontem. Aqui eu deixo as minhas coisas, né, os produtos, os utensílios que eu uso e tudo mais. E já vou deixar pronto o que eu vou utilizar também pro atendimento dela, que vai ser lash lifting. Então, eu já deixo esses separados. E aqui eu guardo meus moldes, ó, de lash lifting. E também colinha para extensão de cílios, essas coisas de acessórios de cílios. Eu preciso urgentemente, inclusive, comprar moldes, porque os meus estão todos assim, ó, manchados, da tintura que a gente usa, né, no lash lifting. Renovar meu estoque e também vou ter que comprar o kit que eu uso de brow lamination e lash lifting, dos produtos, né, que os meus estão acabando e sem eles eu não consigo trabalhar, então preciso comprar. Vou terminar de organizar algumas coisas que estão aqui também, porque ontem eu fiz atendimento, né? Vou ligar também uma música pra deixar tocando, né? Ficar melhor aqui no ambiente. E vou ligar esse aromatizador aqui. Não, umidificador. Que eu coloco o cheirinho, né? E deixo ele ligado pra ficar saindo um cheirinho bom aqui no estúdio. Gosto muito de cheirinhos gostosos. Ó, o cheirinho que eu uso, que era do Emanuel, que eu roubei, que ele nem sabe direito, ele nem lembra, eu acho. Eu tenho 3 aqui, tá? Eu tenho esse aqui que era dele, que tem um cheirinho bem bom. E eu trouxe pro estúdio, porque ele não usava e eu também não usava em casa. Ó, a fragrância é essa aqui. Eu tenho óleo essencial de lavanda, que daí é mais calmantezinho, assim, relaxante, né? E eu tenho também de pitanga, que é bem cheirosinho. Aí eu coloco água aqui dentro, coloco umas gotinhas do produto, né, do cheirinho. E aí o difusor, ele vai... É difusor ou umidificador? Ai, gente, tô confusa. É isso aqui, ó. Que daí sai a água com o cheirinho e eu deixo ali saindo pra ficar cheiroso o ambiente. E é isso. Depois da parte dos fundos organizada e pronta para receber minha cliente, eu aproveitei o tempinho que eu tinha para varrer o estúdio, que estava precisando, então dei uma varredinha ali geral em todo ele. E aproveitei também para regar as plantinhas que tem ali fora. Gente, meu pai plantou 2 girassóis e estavam precisando de água. Então fui regar eles para ficarem vivos, né? Porque estava tão bonitinho e eles estavam com sede. Ali parei um pouquinho porque meu pai estava na sacada, então aproveitei para conversar com ele. E logo em seguida, depois que já estava tudo pronto, a minha cliente chegou. E eu já estava aí atendendo ela. Era um lash lifting, então nesse momento os produtos estavam agindo. Aqui mostrei um pouco para vocês da fichinha de anamnese, que eu sempre tenho em todo atendimento. Eu peço para nova cliente preencher essa fichinha, que é muito importante, onde eu tenho várias informações sobre a cliente, sobre produtos que ela utiliza na pele, sobre alergias e também qual foi o protocolo que eu utilizei durante o procedimento e os moldes que eu utilizei para fazer o cílio dela. Gente, olha o resultado desses cílios, que incrível que ficou. Ela já tinha os cílios super longos, só não eram curvados, e agora sim eles ficaram maravilhosos. E é claro que ela amou, né, gente? Olha esses cílios. Atendimento de lash lifting finalizado. E como eu praticamente não almocei hoje, né? Eu tomei café mais cedo, tava morrendo de fome. Acabei de comer uma banana que eu trouxe e vou beliscar ali uns salgadinhos. Agora, preciso organizar aqui, que sempre fica uma coisinha ou outra, uma baguncinha. A ficha dela eu vou organizar também, vou trocar esse aqui.
E preciso fazer mais algumas postagens no Instagram relacionadas ao curso dessa semana. E aí esse ar chega a estar muito gelado. Botei, agora tô achando frio aqui dentro. Ali fora tá bem quente, então eu botei o ar, sabe? E, enfim, vou fazer as postagens no Instagram. E também preciso passar os vídeos, né, que eu tô gravando pro vlog, pro notebook. Iniciar a edição de um outro vlog, que eu quero postar outro logo no início da semana que vem. Então eu já tenho que começar a adiantar tudo que eu consigo, né, porque hoje é sábado. Segunda já tenho compromissos. Domingo vai ter que ser o momento que eu vou descansar um pouquinho. Então eu vou ver se eu consigo adiantar a edição hoje.